Após 2023, onde nosso mundo praticamente parou devido a uma crise global, que eu prefiro não falar qual foi a crise devido às restrições do YouTube, diminuir meu alcance. Não que eu tenha muito alcance, né, mas aquele tiro pouco que eu tenho. Eu fiquei exilado em casa. Eu tinha parado de jogar, eu fiquei triste, eu fiquei ansioso, porque eu só fiquei jogando. Porque não tinha nada para fazer, não tinha aula, não tinha nada. Aí depois que a pandemia acabou, eu comecei a trabalhar para ganhar um propósito na minha vida. Mas aquela vontade de jogar ainda não existia. Aí depois de um bom tempo, se passou lá para 4 de agosto de 2024, quando lançou uma obra-prima de arte que foi Black Myth Wukong. O jogo do Macaco dos Paranauê. Cara, eu gostei demais desse jogo. Joguei demais. Eu vou ter jogar com tudo. Passei horas jogando, o jogo era lindo, a gameplay era maravilhosa. Até doido. Uma coisa que eu não entendi foi muito bem a história, né? Eu acho muito confusa a história de ser contada daquela forma, mas divino jogo, divino jogo. Com esse hype, eu percebi que eu tinha que jogar mais jogos que me despertassem essa vontade. Eu sou muito fã dos filmes do Alien. Então eu decidi, cara, eu vou jogar o jogo do Alien Darkness Descents. Eu queria aumentar a minha diversidade de jogos. Aí eu comecei a entrar, joguei o jogo. Que decepção. Odeio que o jogo é ruim. O jogo é bom. Só que eu botei no modo mais difícil, achei que ia ser o melhor. Eu conseguia destruir tudo. E acabou que no tutorial, na primeira fase do jogo, eu morri. Tá vendo? Até colocar aí a fase que eu morri. Só que eu tô colocando no modo profissional, porque eu tô zerando de novo. E eu tô zerando de novo no modo profissional e eu não morri. Olha que loucura. Aí eu parei de jogar. Só voltei a jogar lá pra 2025, no último mês do ano, perto do Natal. Como vai chegando o Natal, a gente começa a arrumar a casa, as pessoas vão vindo. Culturalmente, a gente tem isso aqui na minha casa, de arrumar a casa para as visitas chegarem. Aí eu achei um livro nessa arrumação, que foi um livro que eu tinha conseguido ele lá em 2020. Comprei aqui perto do shopping aqui na minha casa. Ele falava sobre as consolações da filosofia de Alain de Botton. Eu não sei falar inglês, galera, então mil perdões. Meu inglês é horrível. E quando eu peguei esse livro, eu me lembrei do jogo Alien. Porque tem um tema muito interessante nesse livro que é Consolações para as Frustrações, que é de um filósofo estoico, Sêneca. Para quem não sabe o que é estoicismo, eu vou dar uma googada aqui e pesquisar o que é. O estoicismo é uma escola de filosofia que surgiu na Grécia Antiga por volta do século 4 a.C. e se desenvolveu durante o período helenístico. Esta doutrina enfatiza a importância da autodisciplina, autocontrole e prática da virtude, acreditando que a felicidade e a eudaimonia podem ser alcançadas através da prática de uma virtude e do foco no que pode ser controlado. Esse livro há vários filósofos, mas o que me chamou mais a atenção mesmo foi Sêneca devido à sua calma. Sua calma é extraordinária em relação à sua morte. Há um quadro chamado A Morte de Sêneca, onde nos deparamos com o último momento do filósofo. O quadro demonstra o suicídio dele. Lá ele está o centurião, que é o cara que veio trazer as instruções do imperador, dizendo que ele ia morrer. Tinha seus amigos, tudo louco. Ah, Sêneca não morre. E sua esposa Paulina. Sêneca que está com o peito avantajado para frente, mostrando confiança e tranquilidade na atitude. Tudo isso aconteceu porque o imperador Nero, de 28 anos, possuía uma doença claramente de distúrbios mentais, e ele achava que estavam tentando fazer uma conspiração com ele para tirar ele do trono. Nessa paranoia toda, ele matou Sêneca, que foi o seu preceptor por 5 anos. Matou seu irmão, sua mãe, seus senadores e cavaleiros. Jogou tudo para os jacaré comer. Quando a informação chegou aos amigos de Sêneca, todos choravam, mas Sêneca continuava calmo, estava passivo, não se abalou e ainda acalmou seus amigos. Sêneca voltou para sua esposa e abraçou. Em meio prantos, ela declarou que queria morrer também junto com ele. Cara, que loucura! Isso que é a definição de amor puro. Dizendo que uma vida sem ele não merecia ser vivida. Assim Paulina falou e Sêneca aceitou, após o desejo dela. Mesmo com o desejo de morrer do lado do seu amado, ela não conseguiu. Porque o tirano estava com medo de
reputação dele piorar. Não que o jogo estava ruim o suficiente, mas ele estava com uma situação piorar. Aí ele não deixou ela morrer. Mas Sêneca continuou sofrendo lá. E nem a morte de Sêneca foi concretizada. Mesmo ele cortando os pulsos e embaixo dos seus joelhos. Ele não conseguia fluir sangue o suficiente para ele morrer. Mesmo assim, ele continuava calmo, tranquilo e sereno. Então, ele bebeu cicuta no primeiro gole, para ver se morria mais rápido. Não morreu. Bebeu no segundo gole, também não morreu. Então, ele solicitou que fosse jogado na câmara de vapor para sufocar lentamente até ele morrer, para ver se acelerava. Porque ele não conseguia morrer. Bebeu o veneno, cortou seus pulsos e sufocou até morrer. E nessa trajetória inteira, ele continuou sereno e tranquilo e acabando com seus amigos. Mesmo com toda a frustração e raiva que ele poderia sentir, ele harmonizou e aceitou que a vida dele acabaria ali. Não tinha muito o que ele fazer. Aí você pode me perguntar, o que isso tem a ver com o Alien? Eu respondo, não tem nada a ver, porque o problema não era nem o jogo, na verdade. Talvez esse vídeo nem seja sobre o jogo, mas sim sobre mim. Hoje eu me divirto muito com o jogo e até penso em platinar, já tô zerando pela segunda vez, no modo mais difícil. Mas Sêneca fez eu refletir sobre a frustração. Embora seja vasto terreno, eu posso controlar ele e posso levar isso para minha vida. Quando eu joguei pela primeira vez, foi uma alegria jogar Alien, com um hype explosivo. E quando eu me frustrei por não jogar bem, eu parei. Estraguei minha primeira visão do jogo. Mas por quê? Percebi que na frente existia um muro, de um lado o desejo e do outro a realidade imutável. Eu saí correndo, achando que o jogo ia ser perfeito, mas infelizmente a realidade é diferente. Eu bati no muro devido à minha inflexibilidade de pensamentos. Eu fiquei frustrado e com raiva. Despojado sobre as coisas, eu botei a raiva sobre o jogo, como se o jogo fosse ruim. Aí eu botei na minha cabeça que a culpa não era minha, mas sim daquele que me fez ficar assim. E quando eu peguei esse livro de novo, eu percebi então que minha satisfação está além do meu controle. Que o mundo não se ajusta aos meus desejos de forma confiável. O jogo não era ruim, mas eu queria que ele se sustentasse à minha vontade. Sêneca, em sua principal tese, mostra que devemos aprender a não agravar nossa inflexibilidade do mundo, com nossas reações exageradas. Acho que nosso desejo pode bater no muro de uma forma mais suave no muro, sem deixar a gente tão frustrado e podendo até passar por cima. Ao ler esse livro, eu consegui assimilar algumas coisas na minha vida. Uma delas é como lidar com as frustrações. Eu vejo a situação como a deusa que Sêneca falava. Ele comparava a frustração com uma deusa, que mudava de direção distribuindo presentes ou desgraça para a pessoa. O nome dela era a deusa da fortuna. Ela, em um momento, poderia distribuir presentes e mudar a direção do seu destino para alguma desgraça, observando você morrer por alguma forma besta, enquanto ela mantinha seu sorriso belo e sereno. Eu consigo imaginar que o jogo foi um presente na minha vida. Um presente que eu consegui conquistar, mas eu não. Infelizmente, a deusa da fortuna desejou que naquele momento minha experiência fosse ruim e ser uma desgraça. Então, eu devia ter lidado com a expectativa de que aquilo ali poderia ser frustrante para mim e eu não consegui lidar com essa situação. E eu me frustrei mesmo. Tanto que eu fiquei praticamente um ano sem jogar esse jogo. Mas entendo que minha frustração poderia ser controlada. Minha perspectiva poderia ter sido alterada e eu teria aproveitado o jogo melhor ainda. A culpa não é do jogo e talvez esse vídeo nem seja sobre o jogo, seja sobre mim. Não consegui controlar meu hype, então me decepcionei e coloquei a culpa no jogo. Mas com o meu amadurecimento gradual, eu percebi que a culpa não é de ninguém. Infelizmente somos assim. Não sabemos lidar com uma vida de frustrações igual eu que me frustrei jogando. O controle sobre as decepções pode evitar muitas coisas. Uma coisa que pode ser evitada devido à frustração é a ansiedade, que tira o prazer do indivíduo de fazer o que gostamos, com medo de se frustrar. A vida é cheia de aflições, feitas para nos frustrarmos o tempo todo. Sendo que com essa filosofia me ensinou isso. Do que adianta lamentar as oscilações da vida? Toda ela é feita de aflições. Em resumo, a morte de Sêneca foi uma lição para mim. Uma lição de que o desastre da vida é uma oportunidade de virtude. Sêneca até o final acreditou que o estoicismo era a filosofia que ele devia seguir, que ele devia acreditar naquilo ali. E ele acreditou até o final, defendeu a sua tese, que mesmo tendo essas diversidades da vida, a gente deve tolerar elas e tentar contornar elas. E tentar melhorar. Infelizmente, Sêneca não teve a oportunidade de contornar essa situação, mas ele acreditou nessa filosofia até o final e mostrou totalmente sua virtude e honra até o fim da sua vida. Então, quando algo negativo acontece, quando eu estava zerando Alien, que eu fiquei indignado, não era por ter parado de jogar, mas sim ter me superado, tendo encarado esse problema, essa oportunidade e criar uma situação melhor para mim.
Esse vídeo foi mais para dar uma iniciada no canal, porque eu tenho muita decepção do isso aqui não dar certo, ou não ser legal, ou desistir no processo. Devido a me frustrar com os poucos resultados que eu vou ter e muito esforço que eu vou botar aqui. Mas talvez esse livro, talvez Sêneca tenha mostrado que a gente tem que se preparar para tudo. E mostrar que a gente está sempre pronto para as adversidades da vida. Infelizmente, ele não pôde viver até o fim da sua vida mostrando mais do seu conhecimento. Mas a gente pode aplicar o conhecimento da nossa vida e também podemos viver a nossa vida lidando com as situações, os problemas do cotidiano, tentando superar a adversidade, melhorando cada dia mais e desenvolvimento do próprio caráter pessoal. Galera, obrigado por assistir. Fico muito feliz que chegou até aqui e espero produzir mais vídeos. E esse vídeo é para um amigo meu, Iago, que duvidou muito que eu conseguisse produzir esse vídeo. Obrigado por tudo. Se quiser inscrever, se inscreva. Se não quiser, tudo bem. Se quiser deixar o like, deixa. Se não quiser, também não tô nem aí. Falou.